Olá, bruxos e bruxas! Como vocês estão? Bom, estamos aqui em mais um podcast do Magia de Bruxa com convidados incríveis e hoje estamos com quitutes da Mayara Kriegner, nossa chefe favorita, maravilhosa. Olha aqui, gente, a gente tá muito chique para mimar os nossos convidados e hoje eu tenho o prazer de receber um presente que eu ganhei na minha vida, ele e a esposa dele, porque eu já fiz de esposa, se não é, a gente já faz, entendeu? Foi um encontro maravilhoso que eu tive por esses dias e foi um reencontro, na verdade. Com certeza, fugimos loucamente de alguma fogueira junto em outra encarnação. Dario, da casa Ruta. Falei certo, Dario? Falou certo. E Ruta, até que enfim acertei, né? Ah, também, tá certo. Porque cada hora eu falo, mas seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui. Para mim é um presente você estar aqui comigo. Peraí, só um segundo, desculpa. O celular que começou a tocar, vou desligar ele. Ah, não tem problema. É que pessoas famosas são assim, né? Mas é isso. Muito obrigada por você estar aqui. Ah, eu que agradeço. Imagina, eu falei, quando eu conheci, já grudei neles e falei, venham pro meu podcast, por favor. Com certeza. Ganhei aqui, ó, deles, olha que legal. Vocês vendem lá na Casa Ruta? Sim, sim. Eu ganhei um óleo com amor e magia, óleo para prosperidade e proteção Casa Sim. Ruta. Eles que fizeram, eu já dei aquela cheirada louca, eles já me mostraram como usar. A gente fez ontem. Foi ontem. Ó, especialmente. Ah, tá vendo? Me senti especial. E aí tem, acho que tem aqui a lista, né? Tá aqui. Ah, atrás, né? Aqui tem, aqui tá o nome científico, né? É que, obviamente, eu não entendi nada. Mas tá aqui, tem espada de São Jorge, tem alecrim, lavanda e qual que é essa? Esqueci. E semente de girassol. É isso. E ganhei um trevo de 4 folhas que eu sempre quis nessa vida e nunca tive. Ele tá quase sequinho já. Pra gente é um pouco mais fácil conseguir trevo de 4 folhas porque a gente planta eles, né? Então, Entendeu? Eu planto a discórdia somente, na verdade. Zoeira, gente, eu sou mó espiritualizada, sou super. Mas eu amei, muito obrigada pelo seu presente, né? Pelo presente de vocês. sim. E, gente, quando eu conheci essa pessoa maravilhosa aqui, nós estávamos no lançamento, né, de uma editora da Sim. Pavão Branco de tarôs, que eu adoro. É muito legal lá, inclusive. Muito legal. Na verdade, a gente se conheceu numa live, presta atenção. Eu tava fazendo uma live, eles começaram a comentar e começou a fazer muito sentido com o que eu penso. Sim. Aí eu falei, os dois estavam falando que eles são um casal, e aí um falava, outro falava, eu falei, quem são essas pessoas? Aí eu descobri que eles eram um casal, eu falei, gente, preciso de vocês na minha vida e estamos aqui. Exatamente. Uma das coisas que eu estou falando loucamente, mas eu vou Sim. deixar você falar, tá? Sim. Prometo. Uma das coisas que mais me encantou, tirando tudo, né, que já me encantou, tudo me encantou, mas que me chamou mais atenção você é um bruxo, né, um bruxo natural, e você joga tarô de Marsella, cara. Tarô de Marsella, pra mim, ele é o melhor. É o melhor. Você entendeu? Por favor, dá pra você mostrar esses arcanos menores pra câmera, só para as pessoas entenderem que só ele entende isso? Qual câmera? Aqui do meio, ó. Ah, pode Qual- ser qual não, das aquela duas? ali, ó. Aquela ali. Olha só, gente, sim. A pessoa olha pra essas cartas e fala assim, eu entendi. Exatamente. É sobre isso. Exatamente. Olha, eu aprendi a ler exatamente com esse tarô, mas hoje eu não sei como eu consegui fazer isso, porque os tarôs que a gente tem é desenho, é Sim, bem sim. mais assim, você olhou e falou, a pessoa tá aprisionada. E aí, como que foi isso pra você? Como começou o tarô na sua vida? Então, na verdade foi pesquisa, né? Como eu tava falando antes, porque assim, tem que começar a contar a história direito, do começo, senão eu vou me perder. Vamos começar assim? Fala de você. Quem Sim. é você? Então, calma. Então, eu fui diagnosticado, né, há mais ou menos 1 ano e meio, acho que agora, dentro do espectro autista. Uhum. E tem uma característica dentro de quem pertence ao espectro autista, que é uma coisa chamada hiperfoco. Uhum. Isso está tanto dentro
do autismo quanto dentro do TDAH, né? Essas duas coisas, elas são neurodivergências, né? O que significa isso? Significa que o cérebro da pessoa tem uma deficiência. Então, na formação do feto ali, é uma questão genética, você não pega, não tem nada que você faça que faça você virar autista. Deu pra entender, gente, Né? fica a dica. Você já nasce assim, não tem o que fazer. E aí você precisa, ao longo do seu desenvolvimento, ter algumas técnicas para você aprender a viver em sociedade, porque tem coisas que você não consegue fazer ou não Sim. consegue entender direito. Porque é basicamente isso que eu falei, né? O cérebro, ele tem uma deficiência, ele entende as coisas um pouco lento, um pouco travado. E uma dessas coisas é o hiperfoco que eu tô falando. Então, o que faz o hiperfoco? O hiperfoco, você tá na sua vida normal e de repente ele fala assim, o seu cérebro fala assim pra você, olha essa coisa aqui que interessante. E aí você começa a estudar ela loucamente e não consegue mais parar. É como se fosse um vício, né? E quando você tá falando de pessoas que não têm essas características, as pessoas normalmente têm preguiça de estudar ou se cansam muito fácil de estudar. Ou finalizam ali, né? Estudou, Estudou, já acabou deu e pra larga a mim. mão. E no caso do hiperfoco, isso faz com que a gente estude sem parar a vida inteira. E uma dessas primeiras coisas, né, na verdade, acho que a segunda coisa, né, o segundo hiperfoco, porque o hiperfoco ele tem isso, às vezes ele surge e às vezes ele desaparece. Né? Ah, que ótimo. Você é muito interessado no assunto, de Super repente você fala, tranquilo. não me interessa mais, não quero mais saber disso. Eu acho que eu tenho um negócio parecido. Mas aí, não nesse grau, mas um pouco. Sim. E aí, no meu caso, o hiperfoco primeiro foi a ilustração, o desenho. Então, eu desenhei por muitos anos. Ai, que legal. E depois foi a parte da magia, da espiritualidade. Então, a minha linha de raciocínio sempre foi essa, assim. Eu comecei... Eu tava num passeio de escola qualquer, uma menina falou que era da Wicca, e eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu falei, nossa, o que é isso? E aí, isso já foi o gatilho para começar a pesquisar. Aí, da Wicca... descobri outras práticas religiosas, descobri o tarô e por aí vai. Aí já são, sei lá, mais de 20 anos, porque eu comecei a estudar com essas coisas com uns 15, 14, alguma coisa assim. Uma vida. E aí a gente acaba caindo no tarô e aí o tarô vira um outro hiperfoco. Né? E Que você bom. não consegue mais parar de estudar. A problemática disso é quando você vai conversar com pessoas que não estudaram tanto, né? E acha que sabe a coisa. E a pessoa olha você falando sobre aquilo que você sabe e acha que é arrogância. Aí você fala, não é arrogância, é que eu estudei, eu tô me baseando em história, eu tô me baseando em fatos, sabe? Não tô aqui tirando a informação de qualquer lugar, sabe? E aí acaba, às vezes, tendo esse probleminha, né? E tem uma outra característica também do autismo, que é a dificuldade de entender ironia, de entender figura de linguagem. Então, a gente é muito literal. E aí, isso acaba prejudicando... Nesse mundo aqui que você vive, realmente é. Pois é. Isso acaba prejudicando as relações de modo geral, né? Aí tem dificuldade para fazer amigo, tem dificuldade para arrumar namorada, porque a pessoa às vezes está esperando que você haja de um jeito, ou então ela acha que você falou alguma coisa com uma segunda intenção, e na verdade não tinha intenção nenhuma. Na verdade devia ser fácil viver, né? Porque é tão legal, você é literal, é isso, gente. Qual a dificuldade? Exatamente. Mas é difícil, né? Porque as pessoas vivem uma fantasia, né? Cada um vive na sua própria bolha e achando que o outro tem que adivinhar os seus pensamentos. E suprir suas carências, Sim. suas expectativas, né? E quando você é autista, não é assim que funciona. Você é mais prática. A pessoa pergunta, você pode ir? Aí você fala, posso. Você pode ir? Não posso. Não, tô Acabou. bonita. Não. É assim. Mas também acaba quando você tem uma pessoa autista do seu lado, você acaba tendo a sinceridade acima de tudo. Se a pessoa estiver te achando, né, bonita, deslumbrante, você vai receber esse tipo de fala também. E eu acho importante isso, sabia? Eu acho que é algo que todo mundo devia entender melhor, porque a gente precisa aprender a lidar com a verdade. Sim. Seja ela boa ou ruim, sempre vai ajudar a gente, né? Então eu acho isso daí uma qualidade, na verdade. Sim. Até porque eu gosto da verdade. Eu também. Né? Não sei como é que as pessoas conseguem viver no na mundo mentira. de Nárnia. Não dá. Tem tanta gente aí, meu Deus. Ah, tem. Ai. Bom, e me perdi, pera. Acontece isso, a gente tá falando... Não, mas tudo bem, isso também faz parte da minha pessoa. Aí você tava falando que você raciocínio. começou a aprender a ler tarô. Isso. Estudar. Isso. E aí a outra coisa importante que era bom de falar
É que assim, acho que esse é a primeira. Acho que desde a inauguração. Primeiro foi a inauguração lá da loja, né, do Pavão Branco, e agora, Uhum. né? Então, assim, é a primeira vez que eu tô em público de novo falando das coisas de magia, de Olha bruxaria, que né? honra. Porque eu te falei isso quando a gente se conheceu. 10 anos atrás, eu tava aí, nos eventos, dando palestra, falando um monte de coisa. E, e aí, acho que provavelmente também, por conta dessas minhas dificuldades, eu não consegui estabelecer lá no passado laços que fossem duráveis, né? Uhum. Então, eu tinha muito essa dificuldade de fazer a social. Eu queria conversar com as pessoas, eu queria ser amigo de todo mundo, sabe? E aí eu ia nos eventos, falava com meia dúzia de pessoas, e aí a bateria social acabava, e eu ficava num canto só olhando, não querendo sair dali, porque aquele mundo todo eu gostava, Sim. né? As pessoas, os cristais, as ervas, tudo, mas ao mesmo tempo eu não conseguia mais interagir com ninguém. Então, para quem tá olhando de fora e não sabe que a pessoa tem uma característica especial, fica parecendo que é antipático ou que tá bravo. E às vezes, muitas vezes, eu tava só passando mal, sabe? Só tava quase morrendo. Eu tava precisando de alguma coisa que nem eu sabia, porque nessa época eu também não sabia do diagnóstico, né? Então, mas aí, então é aproveitar essa oportunidade para falar isso. Se qualquer pessoa dessa época aí pensou qualquer coisa, não entendeu alguma coisa que eu falei, se sentiu ofendido, era por causa disso. E provavelmente eu também não quis ofender. Se a pessoa entendeu alguma Claro. coisa errada, Não, e a gente já é puxa minha que dificuldade. se a pessoa entender alguma coisa errada, você não era espiritualista. Porque, na boa, quem é espiritualista respeita o outro, gente. Exatamente, Se a pessoa tá exatamente. ali quieta, ou você vai lá e dá um abraço, pergunta se ela tá precisando de alguma coisa, ou você fica na sua, né? Guarda pra Exatamente. você. Exatamente. E eu acho que isso é uma. E acho que é muito importante, então, essa nossa conversa aqui. Sim, Primeiro, sim. que é uma estreia, reestreia, Sim, Brasil, sim. mundo. Mas também é importante para as pessoas tentarem parar de julgar o outro Sim. na sua régua. Porque não é porque o outro tá quieto ou não, não teve a reação que você queria e deu a resposta que você queria, que é uma coisa ruim ou negativa. Às vezes Sim, é só o sim. jeito dela. É, a mesma coisa aí, puxando volta aqui pro tarô, né? A mesma coisa vale pro jogo de carta, né? Porque o tarólogo, ele tá ali pra te falar a verdade. Você vai procurar um tarólogo pra ouvir aquilo que você quer, é É o melhor você conversar com outra pessoa. Ou Porque, com tarólogo mais ou menos. já aconteceu isso com muitas consultas, assim, que junta a questão de a responsabilidade de falar a verdade. Mas a minha característica, que é justamente essa, aí, às vezes, a informação sai um pouco dura, né? A pessoa não tá preparada, e aí ela fica chocada, assim, com o jeito que eu falei, né? Hoje em dia já tem um pouco mais de leveza na forma de passar a informação, mas lá no começo era meio complicado. Ah, mas acho que todo mundo, viu? Eu também era meio Sim. bruta, assim. Me chamavam carinhosamente de mamute. Porque eu falava a verdade, assim, pá! A pessoa falava, nossa, eu desculpa. Mas é isso mesmo. Desculpa se eu não falei com mais delicadeza. Exato. Mas Agora a gente passa mel na ponta da flecha, é, mas a é, flecha é lançada do é, mesmo do jeito. mesmo jeito, né? Mas aí as cartas, né? Que você falou ali. Aí você encontrou o tarô e falou, Encontrei o é tarô, isso. o tarô de Marsella. E eu gosto muito dos outros tarôs, né? Sim. Mas mais pela parte da ilustração. Então, assim, tem vários baralhos incríveis, aquele mesmo do tarô da Bruxa Verde, né? Uhum. Que você mostrou na sua palestra. Ele é encantador, assim, todos os desenhos são muito bem feitos, né? Tem aquele outro, acho que é o tarô da Floresta Encantada. Sim. Que É bem também. bonito. E cada carta, que é um que eu tô namorando assim, justamente por conta dessas ilustrações. Ele tem uma temática assim de contos infantis. Então, cada carta ele remete a um conto infantil. Então, se você sabe de literatura, né, de contos de fada, aí ele acaba te dando uma leitura enriquecedora. Mas esse tipo de baralho, ele tem no meu ponto de vista, um problema que muitas vezes é fugir do significado que a carta do tarô de Marsella traz. Uhum. Né? Então, para quem estuda o tarô sabe que o tarô de Marsella é o principal. Ele é nasceu a partir dele. Quando o mundo era mato, quem era o tarô? Marsella. Exatamente. Exatamente. E às vezes a interpretação que as pessoas fizeram
do tarô de Marselha foge completamente do sentido da carta, né? Uhum. Tem, né, o mais usado, né, e que tem essa referência para as ilustrações é o Rider-Waite, né? Uhum. Então as pessoas pegaram o tarô de Marselha, criaram o Rider-Waite, deram o próprio sentido para ela, para as cartas, e aí o Rider-Waite foi copiado e Aí feito virou um monte diversas de coisa. adaptações, aí você tem tarô de tudo. Tem Você mesmo. tem esses que a gente falou, eu sempre cito, né? Tem o tarô da Barbie, o tarô da Hello Kitty. Tem, da Sailor Moon. Eu tenho da Sailor Moon. Nunca usei. Mas é maior legal. É. Do Supernatural. Da Sakura Card Captor É, também. então, meu. É legal. sobre isso. Devia ter dos Cavaleiros do Zodíaco, da Marvel, mas não tem. Ah, talvez Fica a dica. até tenha em algum lugar. É que a gente não conhece, né? É, que a gente não conhece, porque tem muito tarô. Eu tinha um site que eu gostava muito de acessar, aí há uns anos atrás, chamava Taroteca. Ai, que E- legal. Será que tem ainda? Não, ele foi desativado, Coitado. infelizmente. Mas assim, tinha muitos tarôs, tava assim, tudo em pastinha, como se fosse um Pinterest de tarô, sabe? Aham. Você clicava e via cartas, Ai, que ilustrações. legal. Se você quisesse, dava até pra imprimir. É por isso que deve É. ter sido desativado. Por isso que deve ter sido desativado. Alguém descobriu e começou a lucrar com isso. Exatamente. Mas pra quem tava ali no começo, querendo estudar, ou até querendo conhecer o baralho, né? Um baralho de tarô, era muito bom, né? Mas, é como eu falei, tem essa diferença do tarô de Ele Marselha. é o originalzão, né? É o originalzão. Então, por exemplo, uma das coisas que é clássica, assim, na interpretação do Rider-Waite, que é o sentido mais pesado para o naipe de espadas. É né? verdade. Então, toda carta é sempre uma pessoa sofrendo, É com a espada treta. na cabeça, a espada enfiada no coração e tudo mais. Até tem aqui, ó, vou mostrar aqui também, ó. Esse aqui é o 3 de espadas. Uhum. Vou mostrar aqui, não sei se dá pra ver, da distância. Depois a gente dá Um zoom. É outro nível aqui, ali, ó, tá vendo? O 3 de espadas, ele, no Rider-Waite e das cópias dele, né, tem essa imagem do coração, com as espadas fincadas. Então, como é que você olha pra uma carta Normalmente é um dessa? coração com as 3 espadas Sim. fincadas. Como é que você olha pra um baralho de uma carta dessa e pensa em alguma coisa boa? Sim. Né? Não tem como. Você Sim. fala, ih, deu ruim, né? Agora, no tarô de Marselha, aqui a imagem mostra uma espada e 2 galhos de louro, Sim. né? Por isso que a gente nunca entende que é o 3. Porque você fala assim, mas por que o 3 de espadas, ele não tem 3 espadas, né? Porque a espada aqui, ele tá sendo representado também por esses arcos. Né? Entendeu? Deu pra entender? Então, você... Super. Aliás, espadas e bastão, pra mim, é a mesma. Sempre foi minha dificuldade, sabia? De identificar qual no que era tarô a de espada. Marselha. A charada aqui, ó. O naipe de paus, ele é reto e o naipe de espadas é curvo. Aí, viu, gente? E eu levei só 25 anos pra entender isso. Entendeu? Então, Mas é difícil, é difícil. Aí, voltando pro 3 de espadas, você vê que tem... Não é uma figura, assim, necessariamente Pesada, nem pesada. um pouco. né? Quando você tem, né, o conhecimento das plantas, né? Quando você cultiva uma planta, você sabe a importância de podar, de adubar, de dar sol, botar no lugar certo para crescer, você vê que essa figura nada mais está falando do que uma poda, Uhum. né? Ou seja, é uma espada e tem 2 galhos cortados, Sim. cada um para um lado. Então você pode raciocinar, falar isso, ó, é uma poda que está acontecendo aí. Não é necessariamente um sofrimento. Sim, mas uma mudança de ciclo, Isso. um reinício. Então a interpretação vai pro outro lado, não tem tanto sofrimento. Não tem nenhum Às coração. vezes pode ter um sofrimento, né, dependendo da história que a pessoa tá vivendo. Mas a carta em si ela não fala, nenhuma carta do tarô, Sim. principalmente no tarô de Marselha, nenhuma carta do tarô de Marselha fala de sofrimento, nenhuma carta é extremamente negativa. Todas elas estão falando sempre de um movimento que está acontecendo na vida e aí depende. Você tá encarando esse movimento de maneira positiva ou negativa? Tá encarando esse movimento de maneira pesada ou leve? A minha avó sempre disse que o sofrimento é do ser humano. Sim. Que a magia, tudo que vem, que é mágico, encantado, não traz sofrimento. É o ser humano que entende as coisas da maneira que ele enxerga, que ele Exatamente. sente, e aí ele sofre. A natureza, ela, quando você tá, né, enfiado dentro dela, você percebe que ela só é crua. Né? Ela não tem moral de bondade nem maldade. Sim. Ela faz aquilo que precisa ser feito para a vida funcionar, para a vida acontecer. Né? Então,
o sofrimento ele vai das criaturas que podem sentir. Mas a natureza como um todo, assim, como uma manifestação, ela só tá fazendo as coisas funcionarem. Não tá nem aí pro que a gente tá querendo, deixando de querer. A gente, inclusive, fala muito que... Como é que é? Esqueci agora, olha. Aí acontece isso, tá vendo com a cabeça do autista? Acontece isso. Também Você tá muita falando coisa aí, na cabeça. pum! A natureza, ela recompensa quem tem o conhecimento para lidar com ela. Mas ela não passa a mão na cabeça se você não sabe de nada. É isso, sobre isso. Isso eu falo que é a maior sabedoria, sabia? Eu falei isso essa semana, que tem umas alunas Sim. que elas entram no curso e falam assim: Ah, Dani, eu tava num grupo lá e a gente começou a fazer umas magias e não sei o quê. Hoje eu entendo que não eram boas, mas eu não sabia, né? Sim. Então, não vou ter problema. Claro que vai. Vai. As pessoas têm o hábito, principalmente o brasileiro, de achar que até o universo passa um pano pra eles. Não passa, não. Mas juro que as pessoas acham que... Eu falo, é a mesma coisa, pega a magia, é a mesma coisa que você tá com um grupo de pessoas que são parados pela polícia e tem um monte de coisa roubada no carro e tal. Você pegou carona. Você não sabia de nada, mas a polícia vai falar, então tudo bem, você tá livre, o resto vai preso. Não, vai todo mundo. É por isso, né, que a gente não pode deixar um bebê, né, recém-nascido, enfiar o dedo na tomada. A eletricidade não vai ter pena. Exatamente. Vai colocar o dedo na tomada, vai levar choque. Vai levar choque. E a natureza é a mesma coisa. Com a natureza, com a magia é a mesma coisa. Você tem que saber com o que você está mexendo, senão você leva na cabeça bonito. Por isso que o conhecimento é tão importante, sim, né? Sim. O aprofundar, talvez não num grau como o seu de especialista do especialista do especialista, sim, mas sim. buscar realmente aprofundar esse conhecimento. E você acha que é interessante buscar na raiz? Porque hoje eu vejo muita gente falando de tarô, e foi exatamente o que você falou. Às vezes, pra você. É o barulhinho que eu ouvi aqui. Não, porque eu peguei uma pra você que dava pra pendurar, assim, ó, pra tomar, assim, entendeu? Mas as pessoas, cada pessoa que fala sobre tarô na internet, às vezes foi o que você falou, fala da mesma carta, cada baralho fala de um jeito, sim. A mesma carta. Falei, não sei como essas pessoas conseguem levar a vida, porque pra mim é aquilo ali. Claro que dá pra você aprofundar, dá, mas é muita coisa para uma carta só, muito significado para uma carta só. Sim, e tem duas formas de você ler o tarô, lidando com a imagem dele, né? Uma é você ter o conhecimento de interpretação de um quadro, de uma obra de arte. Então, uma pessoa num museu, né, que tem esse conhecimento, né, de ler uma obra de arte, ele procura certos sinais, algumas características que estão muitas vezes ligados com a história daquela pintura, para poder avaliar, né, o que aquele artista, o que aquele pintor quis passar com aquela imagem. Então, isso é uma coisa, né? Então, assim, essa é uma das formas que eu acho que é a melhor para se ler um desses tarôs aí que tem muita imagem, né? Eu concordo. E aí você pega um baralho desse, aí você vai entender, quem que fez? Quem que foi esse ilustrador? Onde que ele vive? Por que ele resolveu fazer as imagens desse jeito? Né? E aí você vai se aprofundando na história daquelas pessoas que criaram aquele baralho, e aí você vai entendendo melhor qual era a mensagem que aqueles criadores tiveram. Quais as influências que eles tiveram. E se você tiver outra bagagem que tem ali, né, por exemplo, sei lá, um tarô das fadas. Se você conhece do universo das fadas, e às vezes até de lendas relacionadas às fadas, você consegue interpretar aquelas cartas melhor, associando com isso que eu falei de estudar um pouco da cabeça daquele ilustrador. Agora, já no tarô de Marcélia... É isso aí. No tarô de Marcélia já é um pouco diferente, porque não tem uma imagem, a não ser nos arcanos maiores, né? Que é bem básica também. Que é bem básica, mas não tem uma imagem assim, uma cena, sabe? Não tá acontecendo uma cena. É um conjunto de símbolos. E aí você tem que entender, de onde que veio esse símbolo? Porque, né, como a gente sabe, inclusive você também falou isso lá na sua palestra, o tarô, ele não é necessariamente do universo da bruxaria. Né? Ele não tem necessariamente símbolos ligados intimamente à bruxaria. Os símbolos do tarô de Marcélia, eles estão ligados a 3 grandes religiões que existiam lá no período medieval. Né? Que é o judaísmo, o cristianismo
e o islamismo, e fora toda a influência pagã, né? Que aí vai ter alquimia, vai ter, Sim, né? as cores também. Eu gosto muito dessa questão de poucas cores, porque fica muito fácil você entender a Sim. energia, né, da carta, Sim. pela quantidade de cor que você encontra. E uma coisa que eu vejo pouca gente falando também, porque é uma coisa que eu raciocinei isso há pouco tempo, que é as flores do tarô, né? Tem muitas flores, né? Nos arcanos maiores tem uma coisa ou outra, É pouco. né? Um detalhezinho, uma plantinha, e dependendo muito de quem reproduziu o tarô de Marselha, você não consegue identificar, porque o desenho é meio borrado, Sim. sabe? A pessoa faz ali meio que de qualquer jeito. Exatamente. Mas nos arcanos menores você consegue reparar mais. E aí, às vezes, aquela flor que tá ali até muda o sentido, né? Por exemplo, você tem aqui o 6 de ouros. Todas as cartas de ouros têm essas moedas, Sim. né? Até aí, o Tranquilo. básico do básico. É. Só que aí, dentro dessas moedas, você tem um girassol representado, Uhum. né? Aí você... Aqui, ó, vou mostrar aqui também. Ó, não sei se dá pra ver. Dá. E aí você, o que é o girassol? Por que tem um girassol aqui? Tem tudo Né? a ver com ouros, né? Com naipe de ouros. Tem tudo a ver com ouros, porque aí é o que eu tô falando, você tem que entender a flor. Se você lida com a flor, se você lida com a planta, você entende por que essa planta tá aqui. Sim. O girassol, além de ele ter aquela coisa de girar, né, ele cresce e vai virando na direção do sol. Por isso que chama girassol. Sim. Só que tem uma outra característica, que não é todo mundo que sabe, que na verdade uma flor são muitas. Quando o miolo amarelo, Sim. na verdade, são centenas de microflorzinhas. Ah, que Então, legal. cada semente de girassol que nasce dali daquele miolo, ela veio de uma microflorzinha. Gente. Então, na verdade, ela é uma e várias. Então, acaba ficando muito fácil você entender por que ela tá no naipe de ouros. Porque ela é uma flor que representa abundância. Multiplicação. Uma única flor dá milhares. Totalmente. Né? E é ligada ao sol. Se volta ao sol, que é o que faz o mundo acontecer. Sem sol, nada funciona. Agora, uma que muda um pouco no sentido tradicional aí quero ver. do Rider White. Tava muito aguardando este naipe. É o naipe de copas, né? Então, aqui, ó, o naipe de copas no tarô de Marselha. O naipe de copas, você pode ver aqui, né, na imagem, tem as taças. Que são copos, entre aspas. Tem as taças, que são copos. Tudo bem, até aí, que normal. É o que todo mundo olha. Sim. Mas aí, tem uma flor aqui. Uhum. Aí você fala, que flor que é essa? Que flor esquisita é essa? Né? Isso daqui, eu fui pesquisar, é uma... O que é? É uma flor de... Liz, Não. a louca. Não, Tô agora, chutando pra ver se eu tô falando as coisas, aí a informação vai sumindo da cabeça. Mas Não tem problema. Eu vou lembrar ela. Eu tô aqui tentando ir sozinha descobrir, mas tá ligado que eu não consigo. Porque Lembrei. eu acho muito difícil. Lembrei. Papoula. Viu? Papoula, eu ia falar. Fina, vocês não viram? Quase saiu aqui. Como assim? Eu ia falar que era do Jorge Tadeu. Tava bem perto. Já viu a flor de Jorge Tadeu? Já. Eu não sei nem o nome da flor. Acho que é um copo de leite do Jorge copo Tadeu. de leite. Também ia falar isso. Não assisti essa novela, mas eu sei. Fábio Júnior. Voltando. Então, é uma papoula. A papoula. Que por acaso a gente falou muito naquele dia da papoula. Eu comprei uns olhos de papoula. A papoula. Não, sim, calma. Comprei para uso específico, não comprem. Respira, vai entender o que é primeiro. Ele vai falar, na verdade, agora. A papoula, ela é uma planta muito poderosa, né? Mas também muito perigosa. Né? Da papoula, é do leite que sai da papoula, né? Que ela é uma planta tida como tóxica. Uhum. Então, o que as pessoas fazem? As descobertas do ser humano só pra fazer merda, né? Pessoas fazendo pessoice. Exatamente. Você tem esse botão aqui, né? Uhum. A papoula, ela vem e ela vai crescendo e ela forma essa bola, né? Esse botão, e depois que ela se abre, né? Dá uma flor rosa. Tá. Mas não parece com nenhuma flor que a gente conheça, assim, fácil. E aí, o que eles fazem? Desse botão, fazem riscos em toda volta, e aí vai saindo um leite dela. Uhum. Com esse leite, você pode fazer duas coisas incríveis. Uma delas é
Matar pessoas. Não, uma delas, se eu não me engano, é a morfina. Ah, legal. Então é dela que você extrai para poder impedir as pessoas de terem dor. Então é uma coisa fantástica, né? Mexer com- Você tem remédios que derivam da papoula, que são os opioides. Então, com os opioides, você tem remédios, comprimidos que evitam as pessoas de terem dor. Inclusive, aí que vem a parte problemática. A outra coisa que você tira da papoula é o ópio, né? Por isso que é opioide. Aleister Crowley, já lembramos dele. E o ópio é uma droga perigosíssima, né? Só que ela já é perigosíssima De sempre. de sempre. Então, teve uma coisa chamada a Guerra do Ópio, acho que é isso o nome, que quase exterminou a China, porque eles começaram a fazer essa coisa, aí produzir essa droga, exportar essa droga para os Estados Unidos, para a América, para a Europa, e foi aumentando E deu ruim. e deu ruim demais. Isso lá atrás. Mas aí, hoje em dia, isso está acontecendo de novo, né? Nos Estados Unidos, qualquer um que pesquisar vai ver isso que está acontecendo lá. As pessoas, às vezes, por não conseguir ter acesso a algum tratamento médico, vão na farmácia, compram remédios para dor, que lá o opioide está em várias medicações, e vão ficando viciados nesses remédios para dor. Então, assim, é tão ruim quanto outras drogas que Sim. tem, como o crack, a cocaína, é um negócio sério. Aí você fala assim, o buraco é mais embaixo. Que carta incrível. E é um 3 de copas. Aí você fala, no Rider-Waite, o significado dela é uma celebração. Três tem meninas dançando. as meninas dançando com as tacinhas. Aí você fala, peraí, se isso aqui é ópio, Estavam tomando ali. o que elas estão fazendo com essas taças? Estão felizes demais nessa carta. Achei estranho mesmo. Exatamente. Então, é uma carta para você tomar um pouco de cuado. Ela não é assim tão positiva, como as pessoas falam, 3 de copa, vai dar tudo Como certo. tudo, né, na magia. Exatamente, Tudo tem os dois exatamente. lados, né? O legal da magia é o caminho do meio. Nada é tudo, nem tudo que reluz é ouro e nem toda escuridão é ruim. Então a gente tem que andar no caminho do meio. E achei interessante essa ligação, porque na minha visão, humilde visão, eu acho que algumas coisas na bruxaria hoje em dia estão romantizadas. Sim. E o naipe de copas é um deles. Entendeu? Porque você vê sai um naipe de copas, todo mundo fala, ai, deu tudo certo. Mas peraí, a maior dificuldade do ser humano é lidar com suas emoções, Sim. com seus sentimentos. Como assim tá tudo bem? Entendeu? É um início de alguma coisa relacionada a um amor. Nada é fácil no começo, mas vem o romantismo. Então eu acho interessante isso. Da mesma maneira que eles colocam o naipe de espadas como treta, é só treta, briga, guerra, vamos. O de paus também não é muito positivo, mas o pior é o de espadas. E o copas E o de ouros, então, você já virou a Beyoncé de tão rica. Exatamente, mas uma outra coisa que ajuda na interpretação do tarô de Marsella é, de novo, entender o contexto cultural daquela época, né? Da época que ele foi criado lá no período medieval. Porque, por exemplo, Copas, como a gente está falando dele, Copas ele é o símbolo do clero. Né? Então, assim, é só pensar onde que tinha vinho, né? No clero. Com certeza. E o vinho como um elemento mágico, um elemento sagrado e tudo mais. E aí você pensa, o clero era o detentor do conhecimento, o detentor dos saberes. A população mundana não tinha acesso a nada, tudo semi-analfabeto ou totalmente analfabeto. Quem só tinha acesso ao conhecimento, os monges, os padres e tudo mais. Então, ou seja, o naipe de copas ele acaba falando muito disso, né? De assim, para você mostrar o que você está sentindo mesmo, é para você avaliar o que você está sentindo, mas para você avaliar o que você está sentindo não é melhor ficar na reclusão, né? Porque é isso que eles faziam, porque naquela época o conhecimento, o saber era ouro. Quem tinha poder sobre as pessoas, sobre os outros governos e assim por diante. Então, é que nem você falou também daqui do naipe de paus. Né? O naipe de pau você falou também, né? Bem, um pouco difícil. Mas por que é difícil? Porque o naipe de paus ele tá representando o povo. Né? Só toma paulada. Em resumo. Em resumo é isso. Porque copas está representando o clero, ouros está representando a realeza, né? Ou quem tem dinheiro naquela época, que normalmente era só a realeza. Sim. O espadas está representando a guarda, e
né, os soldados, os cavaleiros, etc. E o naipe de paus está representando o povo. E quando a gente tá falando do povo naquele período, era difícil pra caramba. Você tem que fazer muito trabalho, e aí quando você consegue fazer alguma coisa, aí vem o rei, cobra o imposto, os os tributos. Então, dependendo de como que você tá lidando com a carta, isso também pode ser positivo, né? Você fala assim, você pergunta saber se vai ter trabalho. Aí sai o naipe de paus, você fala, vai ter trabalho. Não quer dizer que você vai ficar rico, mas vai ter. Uma coisa que vai ter é trabalho, né? Agora, se vai ter dinheiro, como você tá falando aí, já não sei, né? Aí tem que ver, ir tirando carta pra saber. E uma outra coisa que tem aqui, eu nem vou mostrar pra câmera, porque não vai dar pra ver, porque é muito pequeno. Depois a gente põe em algum lugar. Sim. Posta na página. Se ele for que se você virar pra lá, ele dá um zigue-zague. Aqui, ó, tecnologia que tem. Pode mostrar aqui? A carta de paus, ela tem esses cruzamentos, né? Uhum. Então, no naipe de paus você tem no naipe de paus você tem esses cruzamentos, e aí no meio, se você vai ver assim, entre os cruzamentos, vai fazendo essa cesta, mas mais do que isso, vai formando esses losangos. Uhum. E os losangos, em diversas tradições, é um símbolo feminino. Sim. Ele representa o órgão feminino, né? O órgão sexual feminino. Então, ou seja, apesar do naipe de paus ter essa brutalidade, ele falar de se esforçar, de sacrifício, de você se manter firme ali para conquistar as coisas, de ter força de vontade, ao mesmo tempo tem um lugar, um símbolo escondido ali de acolhimento, é um mistério do naipe, é um segredo do naipe. Uhum. E que muitas vezes acaba se perdendo, de novo, quando a gente faz a interpretação do Rider-Waite pro tarô de Marselha. Não tem mais isso mesmo. E quando eu estudei o Marselha, 5 dias atrás, mentira, muitos anos atrás, foi o primeiro. Eu comecei lendo baralho normal. Sim. Baralho de truco, de cacheta. E aí eu fui pro Marselha. E eu me achava a última tubaína no deserto. Quando eu conheci os tarôs desenhados, aí eu me libertei. Eu falei, então agora eu vou. Mas a gente dizia que esses losangos também, na bruxaria, a gente usa muito eles, pelo menos na bruxaria minha, familiar, para transmutação. Sim. Porque é bem do feminino, essa Sim. coisa de transmutar, de mudar, e faz muito sentido, né? E tem também essa questão da transmutação no fogo, né? Que tá presente no naipe de paus. Bastante. Mas aí, de novo, é o fogo da transmutação, mas é o fogo o fogo do feminino, né? Que acolhe, né? Que pode ser também perigoso se você... Sim, né? como tudo. Se você botar lenha demais na fogueira, ela sobe e fica ardida. Já era, né? querida. Mas se você souber controlar ela, né, com a quantidade de fogo certa, de lenha certa, etc., ela vai ficando aconchegante, vai todo mundo querendo ficar em volta. E, de novo, esse é o tipo de coisa que você só tem como saber quando você faz uma fogueira. É verdade. Né? Por isso que eu falei da importância de ter plantas, né? Eu tô falando isso muito, assim, eu falo isso pra todo mundo. Tenha plantas, né? Se você é da bruxaria, tenha pelo menos um vaso, né? Para você ver o funcionamento, qual que é a relação. Porque a relação que você tem com o vaso é a mesma que você vai ter com a magia. Porque a planta, como eu falei, a planta começa a morrer, mas o que eu tô fazendo de errado para ela morrer? Será que ela tá no lugar errado? Tá com pouca luz? Tá precisando de mais água? Tá precisando de mais... Dá pra ressuscitar de algum jeito? Antes dela morrer, consigo salvar? Exatamente. Tá precisando de mais adubo, né? E os 4 elementos que estão muito presentes na magia, eles estão presentes ali no cuidado da planta, né? Terra, água, fogo e ar. Totalmente. Tá lá. É só você administrar. Se você conseguir manter um vaso vivo... Parabéns. E ainda ele ficar bonito... Então você tem o potencial para deixar a sua vida próspera também. É só você aplicar as mesmas regras que você aplicou pro vaso, você aplica para sua vida e uma hora a coisa vai acontecer. Isso é incrível isso que você tá falando. E é verdade. Sim. Eu não consigo deixar uma planta viva na minha casa. Só a espada de São Jorge, porque ela não quer morrer mesmo. Ela fica lá, ela não morre. Eu jogo água uma vez por ano e ela tá lá ainda. A espada de São Jorge é fantástica. A espada de São Jorge, inclusive eu descobri isso há pouco tempo também, que em inglês, espada de São Jorge se chama cobra verde. Olha. E é justamente isso aí, é uma planta que ela precisa de muito pouco
né? Ela cresce praticamente na sombra. Ela é E resistente. isso é um truquezinho das plantas, assim. Toda planta grossa, normalmente ela consegue ficar mais na sombra. Ela sobrevive melhor. Quanto mais fina a folha e menor a folha, mais de sol ela precisa. E quanto mais larga, mais grossa, menos sol ela precisa. Por isso que não só a espada de São Jorge, como qualquer outra planta de folha larga e grossa, é fácil de cultivar, porque você não vai precisar fazer quase E é nada. interessante, porque se você levar isso pra vida, as pessoas também, né? Sim. As pessoas que já estão mais calejadas, que já Sim, passaram por muito, sim. elas podem ficar onde for. Sim. Agora, sim. muito, precisa do sol, precisa da luz o tempo todo, precisa de estímulo, precisa de cuidado Tem que saber lidar com as pessoas, do mesmo jeito que você tem que saber lidar com as com as plantas. plantas. Isso é maravilhoso. Então, você só pra gente, porque daqui a pouco já vai acabar, e eu queria Sim. ficar aqui por uns 5 anos. A gente nem comeu o bolo que a Mayara fez pra você, sem glúten, mas é que a gente tá falando e comendo, mas tudo bem. Mas Eu pode vou ficar à comer, vontade. eu vou comer. Vai comer, viu, Mayara, viu? Se não comer na câmera, come depois. Mas tenha certeza, e depois a gente posta pra vocês verem, passarem vontade, porque estamos aqui pra isso, fazer vocês passarem vontade. Mentira. Mas é interessante isso que você falou, porque eu falo muito isso sobre livro também, ó. Você vai ler um livro, estuda o autor, entende quem ele é, de onde ele vem, porque a bruxaria, ela faz muito parte da cultura regional da onde a pessoa é. Hoje em dia, eu acho que, até uns anos atrás, eu acho que isso era mais claro. Sim. Hoje eu acho que o lance do tarô também virou meio, assim, sabe? Meio, muita gente tá produzindo sem ter uma estrutura, sabe? Então, às vezes você vai pesquisar o autor, a pessoa que fez a ilustração e tal, ela só fez. Sim. Você entende? Tipo, se baseou em alguma outra e só fez. Só fez no traço dela. Exato. Por isso que é interessante buscar também os mais tradicionais, né? Para quem tá começando, a gente sempre indica os mais tradicionais para você conseguir estudar de verdade, né? E quando a gente estava lá na palestra, onde a gente conversou muito, eu comentei que quando eu dou aula de tarô, quando eu uso o tarô, eu uso ele como uma terapia também. Sim. E você falou que isso é uma prática sua também. Sim, que você, sim. para cada carta, tem um tratamento, uma erva, uma planta que dá para ligar. Exatamente. E você então concorda que realmente o tarô ele não serve somente como uma ferramenta de oráculo, mas também de autoconhecimento, de tratamentos. Sim, com certeza, né? As possibilidades, elas são infinitas, né? Uma vez eu tinha feito um cálculo, se você pegasse, assim, um arcano maior e os menores, aí eu fiz... Eu não lembro qual cálculo que eu fiz, mas o resultado foi 1024, acho que 1024 possibilidades de interpretação. Se a gente pegasse só um arcano maior e um arcano menor, sabe? Então, assim, só matematicamente, você fala 1024 possibilidades, é coisa pra caramba. Mas ainda que tem um fim, né? Porque vai que... Tá, é o que eu tô falando. Isso se você pegar só um maior e um menor. Agora, se você começa a fazer aqueles vários tipos de jogada que tem, né? Sim. Cruz Celta, então você vai jogando carta e vê a relação de uma com a outra. Aí é infinito. Você tem todo tipo de interpretação que você pode tirar, tanto para a parte da espiritualidade, quanto para a parte da cura, né? Que você pode oferecer um ritual para uma pessoa. É que nem essa coisa que eu falei do 3 de copas, né? O que a pessoa tá precisando para ficar bem? Sai um 3 de copas, e aí eu sei que tem essa questão do ópio, né? O jeito não é dar ópio pra pessoa. Viu, gente? Tira o cavalinho da chuva. Não é isso, né? Mas, às vezes, a mensagem que a carta está trazendo é no sentido de quebrar um pouco a rigidez daquele ser humano. Porque, no final das contas, é isso que faz uma planta alucinógena, né? Uma coisa assim que te deixa meio fora de si. Te tira um pouquinho da realidade dura, né? Você tá ali sempre preso nas suas ideias. Não, as coisas são assim, a sociedade é assim, eu tenho que me comportar desse jeito. Aí quando a pessoa usa uma bebida alucinógena ou fuma alguma coisa, ela já vê as coisas de outro diferente, já vê gnomo, já não é mais aquilo que ela acreditava, né? Então, aí a gente começa a pensar por esse lado, assim, o que eu posso ritualisticamente fazer para a pessoa ver as coisas de uma outra perspectiva. E aí a gente vai trabalhando, né? Aí tem inúmeras formas de você fazer isso dentro da magia, Sim. Rituais, práticas, não sei, meditações, tem várias formas de você fazer isso. Mas aí o tarô acaba servindo de guia para todas essas formas de tratamento espiritual, né?
Então, e você hoje faz consulta, dá curso? Como que funciona para o pessoal? Fazemos consulta, damos curso, é só aparecer, né? Entrar lá em contato com a gente na Casa Ruta pelo Instagram. Se jogar no Google a gente vai aparecer também. E procurar mais informações lá. A gente só não, até agora não fez ainda como muita gente faz, né? Que é semana de não sei o quê, né? Ainda não conseguimos ter assim essa organização para conseguir fazer um movimento como esse. Mas qualquer um que aparecer interessado, pedindo, a gente vai responder qualquer dúvida que tiver e vai atender, né? Seja para o curso, seja para consulta. Eu acho que a gente é um pouco diferente, assim, eu acho que existem hoje métodos, né, para vender curso, Sim, um monte de coisa que sim, acontece hoje, e é aquilo que a gente até conversou anteriormente. A gente faz o que faz o nosso coração vibrar, sim, entendeu? sim, Desde que eu conheci vocês, o que me encantou foi que vocês são muito parecidos comigo em diversas questões, de opiniões, de ideologia, mas que você faz porque você gosta. sim, E o intuito é sempre trazer conhecimento para as pessoas e mudar a vida das pessoas. E não buscar seguidor sim. ou finanças, ou não é sobre isso. Então é o que eu sempre falo. Independente do que aconteça no mundo, a gente seguindo o nosso caminho, vai dar tudo certo. Porque na hora que der tudo errado para a galera que está indo pelo caminho errado, a gente vai continuar. Sim, sim. O, o- Como as árvores, né? como as Eu árvores lembro somos nós, né? Eu lembro de Senhor dos Anéis, que aí tá rolando mó treta, mó guerra e as árvores paradas. Fala, meu, você não vai fazer nada? Eles, nós fomos feitos para sobreviver aos homens. Deixa eles se É. matar, esses loucos, e vamos viver aqui. E é sobre isso. Exatamente. A retidão do nosso trabalho, entendeu? De seguir em frente. A forma que a gente trabalha é essa mesmo, assim. Porque, assim, cada pessoa tem uma bagagem. Então, para certas coisas, dá para você entregar assim, a informação de baseada, sabe? Assim, pegar assim, os pontos mais importantes, listar eles e fazer, como eu falei, assim, né? Uma semana do tarô, vai dar um curso, fazer vídeos pré-gravados e deixar lá. Agora, tem outras coisas que não. Tem outras coisas que, é como eu tô dizendo, tem essa bagagem que cada pessoa traz e que a gente, enquanto bruxo, tem que se preparar antes, sabe? Às vezes até uma semana de antecedência, a gente se prepara, sabe que vai atender aquela pessoa e faz ali uma série de rituais antes para se proteger de qualquer coisa que a pessoa traga também. E aí quando a pessoa vem, não sei se isso acontece com você, mas é a mágica do ritual, né? A gente fala, não, vai durar 1 hora. E aí quando vai ver, passou a tarde inteira, a gente tá lá dentro daquele lugar fazendo aquele ritual e não acabou nunca, né? Então, e só dá para fazer desse jeito porque a gente tem esse cuidado, né? De, como você falou, fazer aquilo que faz o coração vibrar e tratar a pessoa que tá vindo ali com respeito e ter o entendimento que, às vezes, a bagagem que a pessoa está trazendo, ela é tão pesada, ela é tão densa, que se você não fizer desse jeito, você deixa alguma coisa passar e quem se prejudica, no final das contas, é você mesmo. Eu chamo carinhosamente de trio elétrico de encosto. Por aí. A pessoa chega, você já vê o trio elétrico atrás. Bam, bam, bam. Você fala, ai, que delícia, querida. E é isso. Se a pessoa que tá ali fazendo o tratamento não sabe se cuidar, não se protege, é um problema. Sim. E eu acho que pior ainda é você não resolver o problema da pessoa também. Mas eu sempre falo assim, sabe? Tem pessoas que gostam de ser números e pessoas que gostam de ser tratadas diferente. Sim. E essas chegam até a gente, né? Agora, quem quer ser número, vai onde vai ser um número e tá tudo certo. Exatamente. Eu acho que cada um com o seu, né? Porque tem gente que tá tudo bem, faz aí qualquer coisa, fala o que eu quero ouvir, tá tudo certo. Quem busca pessoas como você, que tem a sua magia, a sua dedicação, são pessoas que realmente querem mudar a vida e estão prontas para isso. Sim. Né? Pronta para a verdade, pronta para um tratamento e uma consulta, de repente, oracular extremamente profunda. Porque da maneira como você, assim, a gente só brincou aqui, nem deu tempo da gente nem aprofundar ainda, porque a gente já vai ter que vir mais umas 15 vezes, já tá avisado. Está gravado, vocês estão vendo que ele riu, ele quer dizer sim, quando ele sorri. Sim. Aí, sim, viu? É com sim. certeza. Isso prometeu pra bruxa. Aí, ali, prometeu pra bruxa, já era.
Já vamos cobrar, podem cobrar aí, tá? Já entra lá na Casa Ruta, segue Casa Ruta e todo dia fala, ô, você vai lá quando no podcast da Dani? Brincadeira, não faz isso não. Mas o que eu tô querendo dizer é que assim, o pouco que a gente conseguiu conversar aqui, nós conseguimos entender um tarô que Sim. tá aí na boca de todo mundo, tem 500 e 900 milhões de páginas, e eu duvido que você sabia isso das cartas, como ele falou. Sim. Eu duvido, de verdade. Comenta aqui embaixo se você conhecia os naipes da maneira como ele falou. Ainda nessa questão do clero, alguma coisa, a gente ainda consegue uns estudos assim. Sim, sim. Mas a questão das plantas, pra mim, e olha que eu jogo há mais de 26 anos, eu nunca na minha vida achei que esse ouros era um girassol. Olha pra minha cara, pra mim era uma moeda. Eu só pensei até numa moeda de chocolate, porque eu sou gordinha, gosto de comer. Mas de resto, nunca. E a flor do Jorge Tadeu, pra mim. Que tem todos. A flor do Jorge Tadeu. Mas olha só que interessante. Então, assim, é pra você pensar, né? Exatamente. Para você estudar, aprofundar. E às vezes é interessante você buscar um estudo com uma pessoa que tem esse tipo de qualificação, que ela vai mudar completamente, né, a sua visão de um tarô. Sim, isso é uma coisa como você tá falando, eu também nunca vi ninguém falando disso. E é uma coisa que sempre incomodou. Olhando as cartas, falando, mas que plantas são essas? Pra mim é quem Sabe? esse louco que tava louco de ópio desenhando esse papo. Gente, Exatamente. porque é uma loucura isso daí. E aí eu segui essa linha de raciocínio aí que você tá falando. Não, o tarô foi inventado no período medieval. Quais são as plantas dessa região, né? Da Itália, da França, o que estava acontecendo ali? Aí eu fui atrás de estudar livros botânicos, né? Porque assim, nessa época tinha muito botânico que viajava, às vezes, para outros continentes e vinha para o Brasil, roubava a fauna daqui, levava para lá e fazia lá uma estufa, sabe? E deixava lá. E aí eu fui vendo, qual planta é a da região mesmo, né, no caso. Então, por exemplo, o girassol é de lá, a papoula também é de lá. É do Jorge Tadeu. O lírio também é de lá, que é uma planta que também que aparece tem aí bastante. Também, é isso que eu ia falar. O lírio eu já conheci, porque eu ouvi já. Nessas daqui não tem nenhum lírio, tá em outra. Acho que aqui, ó. Acho que aqui tem, no Dois de Ouros é um lírio. Um botão de lírio. Então você tem essas plantas que são típicas dessas regiões da Europa, e aí você vê, por que tinha essa planta lá? Qual que é o simbolismo dessa planta, sabe? Dessa flor. Por que era importante, né? O lírio mesmo, ele é o símbolo, eu acho que ou é da França, ou é da Espanha, tá no brasão deles lá. Então, eu não consigo lembrar qual é. O lírio, ele tem uma representação de evolução espiritual. Sim. E aí, curiosamente, ele tá em vários naipes. Ele tá repetido em vários naipes. Porque eu acho que ele é direcionado, em cada naipe ele trabalha de uma maneira. Sim, Isso exatamente. É muito legal. E tem gente que resume o lírio ao amor. E às vezes ele tá aberto, às vezes ele tá fechado no naipe. Pra cima, pra baixo, enroscado, cortado. E tem diferentes significados para ele, depende da cor. Então, o lírio branco é uma coisa, o lírio rosa é outra, não sei o quê. Então, é uma coisa que só enriquece a interpretação do tarô. Isso é muito legal. E é uma maneira de vocês também pensarem, porque todo mundo busca o fácil, entre aspas, né? Sim. E talvez, eu tenho muitas alunas que falam, mas eu não consigo ler o Marcélia. Tenta, persiste, vai atrás, pesquisa. Vale muito isso, porque você tá falando da base do tarô. Sim. Veio do Marcélia, não adianta falar outra coisa. Porque a minha avó trouxe da Atlântida. Não trouxe. É do Egito, né? Entendeu? Não adianta. Então, assim, eu acho que vale. Se você quer ser especialista, se você é uma taróloga, se você quer viver disso, trabalhar com isso, com uma carta aqui, a gente já deu tratamento para um monte de gente. Sim. Olha como é rico, né? Sim, que coisa mais incrível. E aí você muda a sua vida. E vida muda das outras pessoas. Muda a vida e muda a vida de outras pessoas de uma maneira sólida. Sim. Porque não tem como errar. Entendeu? Estudem, busquem esse conhecimento, busquem a Casa Ruta, encham muito o saco. Mentira, não encher o saco, eu sei que ele não vai encher aqui. Ele vai falar, não é encher o saco, mas busquem conteúdos deles, porque a gente se encantou por causa disso, né? Sim. E tem muita coisa que dá pra gente desenvolver. Mas aí a gente vai deixar para as próximas vezes, porque já tá chegando ao fim, infelizmente. E aproveitar desde que você deu, quem
quiser se aprofundar no tarô de Marcella, entender, é só procurar a gente, né? Procurar É a só Casa não, Ruta. gente, procura. Eu, assim, mas eu já sei jogar tarô. Não esse. Não desse jeito. É, E não mesmo. não, né? E aí, se você aprender uma base, uma tradição, imagina que você está aprendendo o tarô que foi base para todos os Todos outros os que outros. existem no mundo. Se você conseguir entender ele desse jeito, sua vida vai ser outra com qualquer outro tarô. Sim, porque aí você vai ter um complemento. Se você memoriza, né? Se você entende como que lê cada uma dessas cartas. Quando você pegar, por exemplo, o Três de Copas do Rider-Waite ou de qualquer interpretação dele, você vai somar o significado do tarô de Marcella com aquela imagem que você está passando. E com a energia do autor atual E ali. com a energia do autor, porque e aí que tá de novo, né, a importância de tanto entender o simbolismo do tarô de Marcella, quanto de entender, de conseguir fazer aquela leitura da arte que tá na carta, né, da cena que o autor quis transmitir. Porque muitas vezes, eu já vi muita gente lendo assim, a pessoa não tem essa base ou essa preocupação de, por que o autor fez isso, ou quis representar isso? Não mesmo. E a pessoa lê, ela acha que é a intuição dela, e na verdade ela tá lendo com base no conhecimento raso que ela tem. Sim. E aí, assim, não é querendo ofender ninguém, sabe? A gente, muitas vezes, sabe muito pouco sobre algumas coisas. Muitas vezes, sempre. E aí você pega um baralho, sei lá, como né, o Três de Copas que a gente tava falando. 3 moças celebrando, não sei o quê. A pessoa que não sabe por que o autor fez daquele jeito, o que ele tá querendo dizer naquilo, ela vira a carta e fala assim, 3 moças celebrando, é festa, gostei, vai ser bom. Vai dar tudo sabe? certo, viu? Você vai conseguir 3 namoradas, ó. E aí ela faz a interpretação com base nas próprias experiências dela. E isso, por mais... Isso na vida, né? Isso, na vida. Por mais incrível que tenha sido as suas festas com as suas amigas, sabe? Isso às vezes é pouco para você ler uma carta de tarô. Né? Sim. Não, na verdade eu acho que o estudo, ele liberta a gente dessas informações baseadas no que a gente aprendeu na nossa vida Sim. rasa. Porque a gente tem essa tendência de trazer, né? Para a experiência que eu tive com a minha família, com os meus amigos. Só que a vida não gira em torno do nosso umbigo. As nossas experiências não são como as experiências de outras pessoas. E isso limita seu atendimento. E aí eu volto para esse possível desenho, né, que o autor faz. Aí você, por que o autor botou a roupa dessas moças de vermelho? Ou por que ele botou de amarelo? Ou o que é para esse autor o líquido que elas estão nessas taças? Sabe? Às vezes você não sabe nada disso. Sim. Você só ganhou o tarô na mesa e na sua falou, mão. Morte, fim de ciclo. Tchau, querida, muda aí. Tem uma coisa interessante que eu queria falar da carta da morte, que apesar disso aí que você falou, né, tem a questão da morte, não ser necessariamente o fim de ciclo, mas né, ter sempre esse sentido da transformação. Isso. Mas tem um detalhe bem curioso na carta da morte, no tarô de Marcella, é que no chão, onde a morte está, e no tarô de Marcella não é um cavaleiro, né, não é a morte cavaleiro. Caveira. É só uma caveira e ela tá com uma foice. E ela tá ali só... Com um monte de cabeça, perna, osso, tudo... Parece que ela tá navegando em cima deles. E aí, de novo, o conhecimento da jardinagem que eu tô sempre trazendo. A foice é um instrumento de poda. De carpir o terreno, né? E aí você passa, mano, peraí, aqui no chão dessa carta tem cabeças, braços, né? Um monte de coisa. Aí o que essa morte tá de fato? Ela não tá necessariamente matando ninguém. Até porque já tá todo mundo morto. Já estão mortos. São pedaços, né? Então, na carta da morte, na verdade, a morte ela tá limpando o terreno do passado, daquelas pessoas que não é mais para fazer parte da sua vida, né? Que ficou um monte de história, um monte de fragmento, de coisas que não faz mais sentido. É limpeza. Faz sentido, porque tá uma bagunça mesmo. É uma bagunça. Se é uma pessoa do signo de virgem, morre só de olhar pra carta. Sempre que sai a carta da morte, eu falo isso. A hora de fazer a faxina. Vai pra sua casa, às vezes a carta da morte tá falando literalmente isso. Vai naquele quarto da bagunça, tira poeira, organiza, joga fora o que não serve mais. Energia. Isso na vida também. E às vezes, se é na sua vida, é pra você tirar fora da sua vida pessoas que não servem mais, situações que não servem mais, coisas que não agregam mais em nada, e você tá ainda insistindo, vivendo essa sujeira. Exatamente. Que fica aquele monte de pedaço. Então, que é o início de um ciclo novo. Que é o início de um ciclo novo. Então, você vê, é isso que eu tô falando, você tem o simbolismo, mas você tem a magia, mas você tem a jardinagem, tá tudo ali entrelaçado, por isso que
eu gosto de me definir como bruxo natural por causa disso. Natural no sentido da raiz da palavra mesmo, de natureza, de mexer com planta. Não, e para ver o quanto o tarô é uma ferramenta de bruxaria natural. Sim, a gente tá falando sim. não só de bruxaria, né? Tem muita gente acessa o tarô, mas você o tempo todo tá trazendo para a natureza. Sim. E o bruxo é totalmente, a bruxa é totalmente ligada à natureza. Isso, mesmo num primeiro olhada, assim, que as pessoas dão no tarô de Marcelo, não reconhecer esses elementos, né? Ah, com certeza. A pessoa só vê, assim, os naipes, pá, o que isso tem a ver com natureza? Não, não tô entendendo nada desse bando de riscos, de bolinhas. Mas aí é o interesse de buscar, né? Sim, e aí quando você olha certinho o símbolo, você vê, não, tem natureza, tem flor, tem planta, tem poda, tem adubação, tá tudo aí. É praticamente... É só olhar, né? O tarô de Marcelo é praticamente... Que é o pagão, né? O pagão, ele é isso. É o pagão. Ele é literalmente isso. É praticamente um baralho vocado pra jardinagem. É, pro pagão. Pro pagão. Pro pagão exatamente. mesmo. E faz muito sentido, porque a bruxaria, antes de... A gente absorveu o nome bruxo e bruxa, porque a gente... Somos desse, inventaram, bruxa é uma coisa ruim, então a gente vai chamar bruxa só pra você parar de ser louca. É. Mas antes éramos chamados de pagãos, né? Sim. E aí a gente tá falando sobre a vida rural. Sim, sim. Que o pagão vem da vida rural, né? Então... E aí por isso que eu reforço a importância. Tenha planta em casa. Nem que seja a espada de São Jorge, né? É o meu caso. Não, eu tenho uma violeta e eu tenho uma lá coloridinha. Eu não sei o que é, que eu comprei pra enterrar feitiço. E ela é uma coisa que dura também, então ficou lá, mas ela tá viva. Tá viva. Mas por causa do feitiço, porque eu não posso deixar ela morrer. Ah! Mas depois a gente conversa sobre isso, você me ajuda, porque ela sempre tá parecendo meio morta, mas... Cuida direito, né, sua louca? De repente tá só no lugar errado. Não quebra as coisas, pelo amor de Deus. Mas então assim, ó, gente, sugestão, marca uma consulta com ele, vai lá na Casa Ruta e sente essa energia, né? Eu acho que quando a gente faz consulta com a pessoa, a gente consegue sentir essa magia, entender, e aí, de repente, já ingressa aí num curso. E agora você, que é a louca do tarô como eu, fala se não instigou você a conhecer a visão do tarô de Marcelo através do senhor Dario. Fala sério, é sobre isso. Então é isso, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu amei muito essa nossa conversa. E tá convidado de verdade para vir em outras vezes. Quando você também tiver ideias aí, ou passar alguma coisa, você fala, Dani, vamos falar sobre isso. Porque o que eu quero que as pessoas encontrem no podcast é sim esse bate-papo, né? De fim de tarde, no caso à noite, quando entra no ar, né, o podcast. Mas eu quero que as pessoas saiam inspiradas pelas pessoas que eu trago aqui, que eu só trago quem me inspira, e também aprendam. E hoje foi uma aula maravilhosa, tenho certeza que todo mundo amou. Que bom. Eu que agradeço, é muito bom estar aqui, é muito bom conversar com você, né? Como a gente falou, o santo bateu, né? Verdade. E vai ser sempre um prazer trazer qualquer coisa aqui para conversar. E ele não mente, então ele... Tô me achando tô muito feliz. Vou terminar isso aqui muito feliz. Então é isso, eu vou deixar aqui, pessoal, já durante o vídeo. Desculpa. Eu estou me acostumando, gente. Mas eu vou deixar aqui para vocês, na descrição do vídeo, como vocês encontram o Dario. Todas as informações, site, enfim. Mas durante o vídeo subiu aí as redes sociais, como vocês podem encontrá-los. Mas sugestão, olha para o seu tarô agora e tenta achar uma papoula. Mentira. Mas é que agora eu fiquei muito com essa papoula na cabeça, não sei vocês. Mas brincadeiras à parte, busquem a magia natural no seu tarô. Sim. Independente... Claro que nós temos uns tarôs que a gente nem usa, a gente tem porque a gente gosta deles. Mas assim, busque a magia natural no seu tarô, se você é uma bruxa. E aí comenta aqui se você conseguiu encontrar isso no seu tarô e a gente vai batendo um papo também. Tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos. Até semana que vem. Beijos mágicos. Tchau, tchau.